Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? O Timão atropela o Fortaleza nos 2 jogos e está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Martínez e Yuri Alberto, os destaques absolutos, mas muita gente jogou bem. E olha, que elenco Ramon Dias tem nas mãos. Segurem-se, porque o Corinthians voltou. O Corinthians voltou, rapaziada. Semifinalista de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e vai resolver a questão Brasileirão. Me perguntaram na live, aliás, muito obrigado pela audiência. Batemos 40 mil pessoas simultâneas. Um recorde absoluto do canal e creio que de muitos do que fazem, que atuam nesse segmento, né, de pós-jogos aqui. Inacreditável, gente. Obrigado pela moral que vocês me dão de coração. Numa das perguntas, das tantas que recebi, por que o Corinthians, com esse time, ainda está na zona do rebaixamento do Brasileirão? Isso é assunto para outro vídeo, tá? Porque aqui eu vou analisar a classificação na Sul-Americana. Mas só resumindo para vocês, não deu tempo. Porque esse time foi formado há pouco tempo. E teve data FIFA, muitos jogos com as Copas, né? E o envolvimento com as Copas, então jogos do Brasileiro espaçados, né? Uma vez por semana. Fosse diferente, fossem todos esses jogos que o Corinthians tem jogado apenas do Campeonato Brasileiro, já tinha saído. Já tinha saído como vai sair ali na frente. No que diz respeito a esse vídeo, a esse jogo que nós estamos analisando, é que tudo faz parte, né, gente? Eu não posso analisar apenas o jogo contra o Fortaleza, o 3-0 desta noite na Neoquímica Arena, sem analisar o jogo de ida, sem analisar a vitória contra o Atlético Goianiense, sem analisar 15 gols nos últimos 6 jogos, apenas uma vitória contra o Botafogo, líder, e olha que dava para ter voltado com um empatezinho, mas com vários resultados positivos, com um time encaixado, com opções que o Ramon acaba obtendo, com jogadores chegando e dando conta do recado, com o time se fortalecendo, se compactando, sendo maduro, consciente das suas ações. Eu não posso tirar do contexto apenas para o jogo de hoje. Mas vamos lá, vamos entender de que forma o Corinthians chegou até essa vitória sobre o Fortaleza. Não deixa de ser surpreendente. O Fortaleza é uma das boas equipes do futebol brasileiro, terceiro colocado. Eu falava até que não vinha bem, realmente, desde a vitória sobre o Rosário Central na fase anterior da Sul-Americana. O Fortaleza meio que caiu de rendimento, talvez pelo desgaste natural da temporada, acaba perdendo um pouco de fôlego, né? O elenco é interessante, mas quando você bate de frente com os principais do Brasil, você acaba tendo dificuldades. Embora tenha também vencido bem o Bahia no fim de semana, 4-1, foi um time que não viu a cor da bola contra o Corinthians. Impressionante. Nos 2 jogos, gente. Nos 2 jogos. O Fortaleza esboçou algumas pequenas, parcas reações durante os jogos, tanto na ida quanto na volta. E no que diz respeito ao comando do jogo, quando o Corinthians decidiu tomar as rédeas da partida, matou o jogo no Ceará e poderia ter feito muito mais do que o 2-0. O gol do Yuri Alberto, que sai no finalzinho lá, ele faz mais justiça ao placar, mas era para ter sido 3 ou 4 por baixo. Vem para jogar aqui em São Paulo e o primeiro tempo, isso está me chamando a atenção. Um Corinthians que está sabendo jogar esse tipo de jogo. Isso é fundamental, crescendo na hora decisiva. Faltam 3 jogos para o título. 2 da semifinal e a finalíssima em jogo único no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai. 3 jogos para o Corinthians ser campeão da Sul-Americana. Pois bem, no primeiro tempo, o Corinthians administrou. Teve uma chance com o Coronado numa roubada de bola do Yuri Alberto, mas o Zé Wellison também teve uma chance numa defesa do Hugo. Depois o Corinthians ameaçou aqui e ali, teve um chute do Biton que passou por todo mundo, o Yuri deu uma dividida com o goleiro e tal, mas assim, jogo truncadinho, o Fortaleza tentando sair, o Corinthians marcando muito bem, o José Martínez jogando uma enormidade, dando pouquíssimos espaços para o Fortaleza, marcando bem, Carrijo muito bem, jogando mais por dentro. Depois eles inverteram de lado, né, ele e o Bidon, mas o Carrijo, o peruano, que não jogou como ponta, começa até aberto pelo lado direito, mas caindo por dentro. Depois ele vem para o lado esquerdo, caindo por dentro. E eu, o que está acontecendo? E ele comandando o jogo. Alguns passes ele errava porque ele estava tentando diferente, estava tentando algo um pouco mais para alçar o Yuri Alberto na velocidade, para buscar os laterais, mas, cara, que visão de jogo. E joga tranquilo, né? Joga sem se abalar. Alguém citou num dos comentários homem de gelo. Que jogador interessante. O que eu falei para vocês
no vídeo anterior, é que ele está treinando muito bem. E até por isso mereceu a titularidade no jogo de hoje. Vai ter uma sequência ali na frente. Não sei se vai ser titular do time, mas é um jogador muito interessante. Jogando, inclusive, nesse esquema do Ramon, mais por dentro, auxiliando o Rodrigo Garro, o Coronado, na verdade, que foi o titular enquanto ele estava em campo. Pois bem, primeiro tempo, Fortaleza não chegava. Aí vem o segundo tempo. O Vojvoda faz as trocas, 2-0 no placar, no agregado, precisa correr atrás do resultado, e aí o Fortaleza começa. Aí o Breno Lopes tem uma jogada, dá um chute, o Hugo defende, aí o Félix Torres acaba errando ali num domínio de bola no círculo central, mas aí o Hugo Souza providencial acaba salvando o que poderia realmente ser o gol do Fortaleza. Depois tem uma jogada pela esquerda, acho que do Felipe Jonathan, cruzamento, e o Renato Kaiser perde um gol que eu não consigo nem explicar como ele perdeu, porque a bola já tinha passado pelo Hugo, ela chega na frente do Renato Kaiser e ele chuta por cima. Se ele chapa ali, a bola ia para o gol. O que acontece? Logo na sequência, o Corinthians mata o jogo. Porque naquele momento estava perigoso. A gente não tinha 20 minutos do segundo tempo, em que daqui a pouco, se o Fortaleza faz um gol, ele volta para o jogo, ele volta para o confronto. Porque, faltaria apenas um golzinho para levar a decisão para os pênaltis. E o Corinthians poderia se abalar, poderia sentir, mas até nisso o Corinthians está entendendo como reagir. Quando ele percebeu que o Fortaleza estava em cima, estava podendo chegar ao seu gol, aquela administração, aquela tranquilidade, aquela estratégia que estava dando resultado, simplesmente ela foi para o ralo, porque o Corinthians entendeu, precisamos matar o jogo. E foi o que aconteceu. Nos pés de quem? De novo dele. Yuri Alberto. E de novo dele. Romero. Os dois resolveram jogar uma barbaridade. Eles resolveram simplesmente acabar com todos os jogos. Pela concorrência, tá chegando gente nova, o Romero já deu a letra no jogo passado, pois é, né? Quem é que joga no final? Quem é que joga? Mas ele é um cara que a gente não pode falar nada, assim. Ele perde o pênalti lá contra o Botafogo, que a gente ficou irritado com ele. Pô, Romero, por quê? Ali era o lance do empate e tudo mais. Ele bate sempre assim, isso é verdade, mas ali a gente cobrava um pouco mais de seriedade. Agora, não tem como a gente criticar o Romero, né? Porque o Romero, ele nunca deixou de se entregar pelo clube, pelo time, ele ama esse clube e, cara, tem horas que ele se transforma num jogador de uma qualidade técnica que a gente até se espanta. Porque ele chega meio como patinho feio, né? Não, o Romero é raça, é correria, mas ele sabe fazer gol. Ele tem técnica em alguns momentos. E ano passado salvou o time do rebaixamento, esse ano está aparecendo de novo na hora decisiva. Mas e o Yuri Alberto? O Yuri Alberto cada vez mais descobre que a sua função não é do fazedor de gols, é de servir gols aos companheiros. E tem sido assim. Ele vai fazer os gols dele de vez em quando, ele sabe fazer gols. Ele fez hat-trick contra o São Paulo no Morumbi, hat-trick contra o Flamengo, ele foi vendido por 25 milhões de euros quando estava no Inter, ele chegou no Corinthians com o status que chegou, porque ele chegou fazendo gols. Depois a coisa começou a dificultar, ele começou a ter dificuldade no fundamento, aqui e ali e tal, perdeu confiança, se abalou, o time também caiu e o Yuri acabou tendo vários problemas no Corinthians. Quando nos últimos jogos você percebe ele coletivamente ajudando, ele sendo mais coletivo, ele sendo mais colaborativo, ele sendo mais, dando mais assistências do que fazendo gols, aí você percebe, caramba, o Yuri pode ser um jogador de lado, pode ser um jogador, um segundo atacante, pode ser um jogador que serve o atacante. E ele tem sido esse cara. Tanto que, no primeiro gol, no gol do Romero, é uma escapada do Martínez, que jogou uma barbaridade, já falei, né? Mas vou repetir, porque jogou demais. O que corre, o que marca, o que sai para o jogo. A bola chega no Yuri, ele está de costas. O Yuri faz um giro e chuta assim, mas com toda... Parece que ele imprimiu toda a força que ele tinha naquele momento, porque ele viu que o Romero estava chegando livre no espaço, pelo lado direito, e ele gira e faz um esforço para a bola chegar no Romero, ela chega no pé do Romero. E aí o Romero dribla o Brits assim como... Mas assim, vem para cá, vai para lá que eu vou para cá. Dribla e chuta de perna esquerda no contrapé e faz o primeiro gol. A jogada do segundo gol é de novo do Yuri Alberto. Lançado pelo lado esquerdo, ataca o espaço, o Romero faz o facão, o Yuri dá o passe certinho atrás, o Romero chuta meio que mascado, o João Ricardo defende, e aí o Coronado chega chapando e faz o gol. 2-0 e ali o Corinthians mata o jogo. E aí vejam só, Ramon Dias não satisfeito coloca no jogo Memphis Depay e Rodrigo Garro. Aí acabou, né? Aí o Vojvoda deve ter olhado e falou assim, caramba, acabou, Jéssica? Mais? Você quer mais? Porque é isso.
Quando você joga com o Coronado, é o Garro que fica no banco. E até vocês podem jogar juntos, porque é o que acontece em determinado período de jogos. Eu não sei se eles vão ser titulares em jogos durante 90 minutos contra todos os adversários, porque eles jogam muita bola, os dois. Mas em alguns recortes de jogos, pode ser que sim. E se você quiser optar por um ou por outro, você não perde qualidade. Você perde numa característica aqui e ali. Mas o Coronado até ficou até o final e até cansou lá nos minutos finais. Mas o Garro é um senhor jogador, que dá um dinamismo para o time. Ele está dono do time. Ele está dono do time, porque ele entra. E o passe que ele dá para o Memphis no terceiro gol, cara, é de um cara que assim, ó, eu sei o que fazer com a bola. Eu sei o que fazer nesse time, me dá aqui que eu resolvo. E ele entrou com o jogo rolando, e o jogo decidido. Mas ele entrou e falou assim, me dá aqui, pegou, carregou, olhou e falou assim, vai. E aí teve toda a inteligência do Memphis nessa assistência, que parece simples, tá? Quando a gente olha, o Chico tá floreando. Qualquer jogador faria isso. Não. Porque quando o Garro lança, ele dá uma leve atrasada para não ficar impedido. Reparem. Quando ele recebe a bola, ele recebe com a perna esquerda, a bola já se ajeita para a direita e ele já toca com a direita para ajeitar para a esquerda de novo. Mas, cara, ele faz isso de uma maneira tão rápida que talvez até você não tenha percebido, a gente não tenha percebido daqui, o Tinga não percebeu, que era o lateral que estava marcando. E o Tinga é um exímio marcador. Quando ele faz isso, e ele não está 100%, tá? Ele domina aqui, faz aqui, ele já tira e já dá o passe tirando do goleiro. E o Pedro Henrique só, gol. E aí teve a checagem do VAR, mesma linha, gol validado, e o Pedro Henrique saiu aqui, ó. Depois de toda aquela confusão com o carro e tal. Enfim, importante esse gol para o Pedro Henrique também, mas... E que moral, hein? Assistência do Memphis Depay. Mas o passe do Garro, a assistência do Memphis, tudo lindo. 3-0, 5 no agregado, um amasso, um atropelo, um passeio contra uma das boas equipes do futebol brasileiro. Mas preciso dizer, o Ramon Dias pegou o ótimo Juan Pablo Vojvoda, dobrou e botou no bolso. Nos 2 jogos. Quando ele monta um losango de 3 volantes com um meio articulador na frente, Coronado foi esse cara lá no jogo de ida, que acabou com o jogo, inclusive. Breno Bidon foi destaque. De novo o Breno Bidon, dessa vez. Só que ao invés de Charles, que ficou para o segundo tempo, ele utiliza o Martínez, o Bidon, quem que eu estou esquecendo? E o Carrilho. Olha só, ele usa o Carrilho por dentro. É exatamente isso. Porque ele usa o Martínez abrindo o meio campo e o Bidon com o Coronado. Só que o pulo do gato, além dos 2 atacantes, o Romero e o Yuri Alberto, é o Carrilho não jogando aberto, jogando por dentro. Treinador. O Corinthians tem treinador, aliás, tem 2. E o Emiliano faz uma função muito legal de carinho aos jogadores que podem daqui a pouco estar sentindo a pressão de tanta concorrência, como o Yuri, como o Romero, jogadores que estavam aqui contestados pela torcida, de repente chega Carrilho, Depay, Thales Magno, e eles naturalmente podem perder espaço. E aí hoje, por que o Pedro Henrique entrou hoje? Gestão de grupo, do tipo, vai lá, o cara ainda faz um gol. Eles rodam o elenco muito bem. E com isso, eles vão fortalecendo esse elenco para que daqui a pouco o Thales Magno agora machucou, já abre uma vaga. O Pedro Henrique entrou hoje. Porque é isso, você vai abrindo o elenco. E aí você vai ganhando o Memphis, o Carrilho, você vai tendo... E ganhando o Romero e o Yuri, que estão sentindo, né, essa competência na gestão dos técnicos, no sentido de assim, cara, se eu jogar bem, eu vou jogar. Porque tem muita Copa, tem muita competição. O Corinthians não sai de nenhuma competição. Então o Memphis, por exemplo, não joga na Copa do Brasil. Já abriu espaço. E aí tem o Héctor Hernandes ainda, que não joga a Sul-Americana. Mas aí tem o Memphis na Sul-Americana. E tem Romero e Yuri Alberto, que começaram como titular e decidiram o confronto. Os laterais talvez tenham sido um pontinho abaixo hoje, mas eles não são os titulares, né? Nem o Mateuzinho, nem o Hugo. O Bidu e o Fagner. Na defesa... O Félix Torres ele ainda não me inspira muita confiança. Mas tem o Gustavo Henrique, que está crescendo. Tem o Kaká, que acho que faz uma parceria boa com o André Ramalho. Então tem opções. Tem opções na defesa, no meio
e especialmente no ataque. Quando a gente falava que o problema do time era fazer gols, fez 5 e não tomou nenhum. Em 2 jogos contra o ótimo Fortaleza. Segurem-se nas poltronas, nas suas casas, onde você estiver. O Corinthians está de volta. É só resolver o Brasileiro e isso vai acontecer em seguidinha e pronto. Vai sair qualquer preocupação que hoje ainda fica incomodando o corintiano para se voltar devidamente para as Copas. No momento que isso acontecer, o Corinthians semifinalista, podendo pegar Atlético Paranaense ou Racing, decisão da vaga na quinta-feira. O Atlético venceu o primeiro jogo em Curitiba, decisão na Argentina. Se passar o Furacão, a decisão é na Neoquímica Arena, na semifinal. Se passar o Racing, que teve a melhor campanha, o primeiro jogo é em São Paulo, a decisão na Argentina. E depois tem uma final. E, na Copa do Brasil, um Flamengo, do Tite, que está instável, que vai jogar sua vida na Libertadores agora e pode ter só a Copa do Brasil, porque o brasileiro também acabou perdendo espaço, perdendo tempo, aquela coisa toda. Mas, falei na live e vou repetir aqui. O Corinthians hoje encara qualquer adversário. Falamos aqui do Botafogo. Perdeu o jogo? Perdeu. Sofreu nos primeiros minutos, o Hugo teve que trabalhar? Sim. Mas poderia ter voltado com um empate, tranquilamente. O Corinthians hoje encara qualquer adversário. Porque a diretoria contratou. Fabinho Soldado foi brilhante na janela. Brilhante. O Ramon soube pegar essas peças e montar não um time, 2 times, ou vários times. Um elenco coeso em que ele pode misturar o meio de campo, ele pode fazer linha de 3, linha de 4, ele pode colocar 3 atacantes, 2, ele pode pegar um atacante e jogar por dentro. Isso é repertório, meus amigos. Isso é treinador de futebol. O Corinthians hoje tem, não um, tem 2 treinadores, tem uma comissão técnica que faz um baita trabalho. Independentemente do que for acontecer daqui para frente, o resultado a gente não controla. Pode ser que o Corinthians seja eliminado, o Corinthians termine o ano sem um título. Mas, do jeito que está jogando, eu acho que vem coisa boa por aí.